mais uma vez nos reunimos nesse momento de oração. Oramos porque reconhecemos a necessidade de estar com Deus e de estarmos juntos como irmãos a serviço da vida e da dignidade de todos. É assim nós reconhecemos a Bíblia na nossa vida. Encerrar o mês de setembro, o mês da Bíblia, é trazer para a nossa existência aquilo que há de mais precioso na oração. A oração é repleta da graça de Deus, segundo a palavra de Deus. Nós celebramos o mês de setembro como mês da Bíblia, porque trazemos à memória, no dia 30 de setembro, a festa de São Jerônimo. São Jerônimo foi do século IV, um grande estudioso e tradutor da Bíblia para o latim. Sua obra é conhecida como Vulgata. Então ele popularizou o uso da Sagrada Escritura no Ocidente, exatamente com a sua tradução para a língua mais próxima à nossa. Assim, ele pôde fazer com que muitos tivessem acesso à Palavra de Deus. Aqui no Brasil, todo mês de setembro é dedicado à Bíblia em resposta ao grande amor que a Igreja reconhece que São Jerônimo tinha pela Palavra do Senhor. Então, nós celebramos no dia 30 esse grande homem dedicado à escuta da Palavra de Deus e também a traduzi-la para a vida do seu povo. Tem um cântico sobre São Jerônimo que fala muito ao nosso coração nesse momento de oração. Nós louvamos-te a vida e a doutrina. Estudaste a palavra divina nos lugares da própria Escritura e, bebendo nas fontes o Cristo, deste a todos o mel e a doçura. Aspirando ao silêncio e à pobreza, no presépio encontraste abrigo. Pelo grande doutor instruídos, proclamamos fiéis o Deus Trino e ressoem por todos os tempos as mensagens do livro divino. É um cântico dedicado a São Jerônimo, ele que estudou a palavra de Deus, e nós louvamos a Deus por esse trabalho que ele fez em favor de nós, o povo de Deus. Nós louvamos a Deus por conhecer e ter o contato com essa palavra, movidos pelo exemplo e pelo testemunho de São Jerônimo. Se não podemos ir lá nos lugares onde o próprio Cristo viveu e beber nessa fonte, nós podemos, sem dúvida, no silêncio e no amor, ser instruídos pelo Espírito Santo quando entramos na leitura da Palavra de Deus e tomamos a Palavra de Deus como orientação para a nossa vida. A frase importante de São Jerônimo e que marca esse momento nosso de oração é: quem não conhece a Sagrada Escritura não conhece Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vejam como é importante a leitura da Palavra de Deus, conhecer o coração do próprio Deus, conhecer o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua paz, porque, instruídos pela Palavra de Deus, nós podemos amar a Cristo que nos fala por essa palavra. Jesus é a palavra definitiva de Deus, nosso Pai, dirigida à humanidade. Por isso São Jerônimo, com tanto empenho
se dedicou a essa palavra e com uma firmeza de fé e de coração, ele nos convida a fazer o mesmo, porque quem não conhece a Sagrada Escritura não conhece Cristo, diz esse grande doutor e tradutor da Sagrada Escritura para a nossa igreja. Por que a gente precisa ler a Bíblia? Por que é importante conhecer as histórias dela? A resposta é muito simples, porque a história que se conta na Bíblia é a história de Deus mesmo, diríamos, conosco, com a nossa vida. Não é somente uma história de um povo do passado eleito para viver na sua história as intervenções, os milagres, a vida de Deus. É a palavra que hoje fala a mim, a você, a todo homem e mulher de fé e nos questiona. Por que é importante ler a Bíblia? Porque aquelas histórias, aqueles acontecimentos são histórias e são acontecimentos nossos. São histórias e acontecimentos que iluminam nossas vidas. São histórias e acontecimentos que convertem nossos corações, que motivam a nossa vida. Desse modo, podemos dizer que pela Palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Pela palavra da Sagrada Escritura, Deus guia nossos passos. Ele, então, faz as nossas vidas se tornarem vidas realizadas no amor e na fé em Deus, como iniciamos falando da Escritura, ela é inspirada para nos qualificar a realizar uma boa obra. Então a palavra de Deus nos qualifica a realizar uma boa obra ou a obra de Deus na vida da humanidade. O Papa Francisco, como sempre nos referimos a ele insiste muito que nós católicos nos alimentemos diariamente da Palavra de Deus. De modo muito prático, nós podemos então, o Papa diz, nós podemos levar um evangelho no bolso, porque aí enquanto nós estamos na fila do banco, nós podemos ler uma mensagem, ou enquanto você está preso no engarrafamento, você pode se alimentar da Palavra de Deus. Ou enquanto você está fazendo o trajeto do ônibus, você pode ler a Palavra de Deus. Hoje nós temos traduções do Evangelho, ou a Bíblia, ou pelo menos os Evangelhos, numa versão de bolso, que você pode carregar consigo e pode ler no momento em que tiver algum tempinho. Por isso o Papa diz, um conselho que eu posso dar a vocês é que levem consigo um evangelho de bolso e nos momentos oportunos leiam a palavra de Deus. Nós podemos também tomar as leituras de cada dia. O Deus Conosco que nós assinamos pode ser fonte desse alimento. Podemos carregar o Deus Conosco e ler a leitura do dia nos momentos em que tivermos um tempo. Então, é a palavra de Deus que alimenta a nossa vida. Ela é luz para os nossos passos. É ela que dá vida à nossa vida. Que a palavra de Deus esteja presente em você e que você possa conhecer a palavra de Deus para nela conhecer o amor de Cristo, fazer experiência dele e levá-lo ao mundo. Que a bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vossa família, nossa comunidade,
e que a palavra de Deus seja a luz que guia suas decisões e seus passos.